Gostaria de estar saudando a todos com amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, a voz do que clama no deserto. Se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, você tem essa liberdade para estar conosco a cada programação e querendo ser notificado, você precisa também, além da inscrição aí, de clicar na inscrição, você também precisa estar acionando o sininho, tá bom? Não precisa de dados pessoais, é somente clicar em inscrever-se e depois o sininho, tá bom? E a cada programação você estará recebendo uma notificação. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão e estaremos, como no início aí apresentado, considerando essa verdade não só bíblica, né? Não só que encontramos na Bíblia esse alerta, essa exortação, essa advertência do Senhor, mas também nós vemos esta realidade em todos os tempos. Tiveram o mesmo fruto, as mesmas consequências. E não deixa de ser, né, uma realidade, que a questão do vício do álcool, do alcoolismo, tem sido um autoflagelo, é um autoflagelo, né, sobre a máscara do prazer. É como você estivesse se chicoteando-se, porém não sentindo dor, mas sentindo prazer, e isso neste momento, enquanto assim você estiver sobre essa condição. Mas aqui o canal A Voz que Clama no Deserto vem trazer mais esta reflexão para você, meu amado, minha querida, né, ouvinte da Palavra de Deus, que porventura esteja ainda sobre estas algemas. Saiba que Cristo Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos perdoar os nossos pecados e nos emanar poder para estarmos livres de toda e qualquer algema. Porém, aqui, neste momento especificamente, estaremos tratando por alguns minutos sobre este assunto. Para tanto, vamos estar orando e lendo a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, te agradecemos por tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, como de início, da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor tem, ó Pai, quebrado o laço do passarinheiro e nós ficamos livres. Tem, Senhor, quebrado as algemas do pecado pela qual nós nos encontrávamos. Porém, Pai, aqui também queremos interceder, Senhor, por cada um daqueles que se encontram sobre esta condição, Pai, sobre essas algemas. Oramos pelos nossos familiares, oramos pelos nossos amigos, oramos, Senhor, também pelos nossos conhecidos e por todos aqueles que não temos qualquer conhecimento, aproximação, estreitamento. Também a eles, Pai, nós oramos a Ti, por eles, para que o Senhor venha, Pai, fazer esta obra que outrora o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora nós passamos, ó Pai, dessa condição, ó Pai, de pecado, onde estávamos, e passamos à condição de intercedor, de interceder, ó Pai, de suplicar e de orar por cada uma dessas pessoas. Por isso, ó Pai, tem misericórdia, porque este assunto, ó Pai, que é o alcoolismo, Senhor, não tem idade, não tem, Senhor, status, não tem condição, ó Pai, em que ele não tem
Senhor, algemado, afetado. Há muitos tem sido, ó Pai, um caminho de destruição e de morte. Porém, ó Pai, que estamos dentro desse momento para refletirmos um pouco sobre esse assunto, e o qual, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e a que aqueles que estiverem conosco, que porventura, Senhor, venham estar nessa condição, a Tua obra redentora, Pai, possa começar sobre esta vida, meu Deus, libertando, salvando, transformando, ó Pai, a cada um dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e salvando, Pai, a todas em geral, segundo a sua necessidade pela qual se encontram de salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e te damos graça por tudo. Amém. Estaremos lendo aqui. Não era para me tirar minha imagem. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, estaremos lendo aqui, para essa reflexão, o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 31 e versículo 32. Onde o texto bíblico diz, estaremos lendo outros versículos, mas para iniciar esses dois versículos, aqui mesmo, nesse capítulo, onde trata dessa esfera, onde Salomão nos diz, através da palavra de Deus: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E porque Deus ele requer, através desse conselho, né, em que ele está nos dando aqui a cada um de nós. Ele diz a razão no versículo 32. No seu fim morderá como uma cobra, e como basilisco picará. Vamos ler, continuar lendo. Teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. Ou serás como que se deita no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei buscá-lo outra vez. Esse último versículo, ele fala de um desejo. Porque, amados, o alcoolismo, ele é uma algema. É o pecado que nos faz escravo dele. É uma obra maligna. Porém, como já foi dito, o Senhor Jesus ele veio para desfazer a obra do diabo. Nós temos lido o livro de Provérbios, em que traz vários conselhos para a vida prática, tratando da sabedoria cuja fonte única é Deus. É uma sabedoria de Deus para nossas vidas. Não é um conselho daquele que, ao orar a Deus, como foi Salomão, pedindo sabedoria para governar o seu povo no início da sua gestão pública como rei. E Deus deu sabedoria para Salomão. E é aqui, diante dessa sabedoria, que é de Deus,
Salomão escreveu alguns textos, como não só Provérbios trata somente do escrito de Salomão, mas também alguns cooperadores e instrumentos que foram flecha da aljava de Deus para colocar aqui e deixar conselhos para uma vida prática, uma vida cuja a nossa atenção tem que ser redobrada. Conselhos estes que, quando na prática, haveremos de considerar e experimentar verdadeiramente a vontade de Deus em nossas vidas. Deus amado não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na dor. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer em que eu e você vivemos ficar doentes. Deus não tem prazer na discussão, na guerra, na rincha. Deus, ele não tem prazer. Porém, quando acabamos por ser algemados e tomar esse caminho, que é o caminho do alcoolismo, ele se torna um caminho de autoflagelo. É isso mesmo. Nós nos autoflagelamos sobre esta máscara, a máscara do prazer. Por isso que o salmista, no versículo 31, ele diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Isso é um alerta do Senhor. Agora, observe a razão pela qual Deus diz para não olhar. Aqui não está dizendo para o uso. Ele diz somente olhar, ou seja, o pecado entrou no mundo primeiramente pela concupiscência dos olhos. Quando a palavra disse que Eva, nossa primeira mãe, diz a palavra de Deus, que ela viu que a árvore era boa. Então muitos, por conta da questão dos olhos, que é a janela da alma, passa a se contaminar, passa a alimentar algo que parece ser prazeroso, parece ser divertido, parece até mesmo trazer um prazer real. Porém, este prazer, quando dentro do aspecto aqui que estamos tratando, que é do álcool, do alcoolismo, isto é uma máscara, é um engano. Por isso precisamos, amados, você que, quem sabe, esteja neste momento passando por essas condições. Você sabe, nós lemos aqui, você tem vivido essa realidade. No que diz respeito, observe, verão coisas estranhas, ou seja, perca de visão, perca da realidade. Tudo se torna uma aventura perigosa diante dessa nova realidade visionária em que o álcool ele provoca. Ele continua dizendo: e tu falarás perversidades. Perversidade, a Bíblia mostra essa realidade quando nós olhamos para a situação de Nabal. Quando Davi pedindo ajuda, mandando jovens para pedir ali algum suprimento para ele, que ele estava no deserto com 600 homens, diz a Bíblia que esse homem ele estava sobre o efeito do álcool. E por estar em efeito do álcool, não assimilou a questão e a realidade do que aqueles jovens estavam solicitando e a proposta que ele estava trazendo ali para Nabal. E diz-nos a Escritura que ele tomou uma atitude, ele falou perversidade, ele tratou mal aqueles jovens e aquilo quase foi o fim da sua própria casa, da sua família, se não fosse Deus, por intermédio da sua esposa, intervir naquela situação.
Talvez de momento você ainda não tenha passado por qualquer consequência. Mas tenha por certo que é um engano você permanecer nesse caminho. A palavra do Senhor diz que há caminho para o homem que parece ser bom, perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. Porque o versículo 32 diz, ó, isso é a questão só do olhar, hein? Não olhes para o vinho. Aí ele diz aqui, ó, no seu fim morderá como uma cobra e como basilisco picará. Fala de algo irreversível, porque a palavra de Deus fala de consequências que deverão de vir. Aquele que permanece sobre uma condição de alcoolismo, de álcool, dependente da bebida alcoólica, esta pessoa, ela passa a correr o risco de estar semeando consequências irremediáveis e irreversíveis para o seu futuro. Como temos como prova a nossa realidade no dia a dia, pessoas que hoje estão em condições deprimentes, pessoas hoje que tiveram a sua família destruída, pessoas hoje que tiveram o seu relacionamento destruído por conta do uso do álcool. Veremos no último item aqui desta mensagem. Mas observe aqui como começa esse conselho, antes de chegarmos no versículo 31. Diz aqui a palavra de Deus: para quem são os ais? Aí fala de arrependimento, aí fala de consequência que não era vista, que não era sentida, que não era percebida. E ele continua: para quem os pesares? Pesares fala de lamentações, de arrependimento, de ter feito aquilo que não deveria ter feito, e o fez porque estava sob o efeito da bebida alcoólica. Para quem são as pelejas? Quantas disputas, quantas guerras, quantos homicídios, quantos acidentes não aconteceram, quantas intrigas, inimizades que brotaram por conta do uso do álcool, isso em conjunto, em conciliação, como eram amigos. E pelo costume de estar sempre tomando uma cervejinha, de estar tomando algo a mais, chegou certa situação, certo nível, e em certo momento que passaram a se estranhar como cão e gato. Amados, eu conheci, tenho um colega que é meu colega, muito amigo meu, né, da Polícia Militar, trabalhamos juntos há muito tempo, que por conta de sair de trabalho, ele estava trabalhando e eu substituí ele, e foi para um encontro com um colega em determinado bairro aqui de Vicente de Carvalho, e passou a beber, a tomar cerveja, não sei se teve mais coisas, mas passou a beber com aquele colega. E aquela situação, aquele encontro, né, acabou gerando uma cobrança, uma pendência, e por fim, este meu colega acabou de forma inadvertidamente, sob o efeito do álcool, ele passou a atirar naquele colega. Era colega dele. E matou e tirou a vida daquele colega. E agora, né, não sei qual é a condição deste momento, desse colega, né, porém está respondendo o processo de homicídio. E isso ele fez sob o efeito do álcool. Eu jogava antigamente, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu não estava sobre esse status de dependência total. Mas eu tinha eu gostava de tomar a minha cerveja, ultrapassava o limite quanto a isso,
não posso negar aqui diante de vocês, porque já fui vítima da bebida alcoólica. E se é determinada situação, jogando um jogo de partida de futebol e saí, fui para um bar, aqui em Vicente Carvalho, próximo do campo em que jogava bola, e com um colega que jogava comigo no meu time. Passamos a tomar cerveja, uma, duas, três, aquilo ali começou, né, a tirar, a nos colocar sob essa esfera, como lemos aqui, como se estivesse no meio do mar. Como se estivesse sob o topo de um mastro. Daí aquele momento, aquele indivíduo ainda sob o efeito do álcool tentou me furtar, tentou me roubar. Não era roubo porque não foi sob pressão ou violência, mas sobre estratégia dele, sob uma tentativa dissimulada, porque ele viu a condição que eu me encontrava. Ele, por ter um domínio um pouco maior na quantidade do álcool que estávamos ali ingerindo, ele queria se aproveitar da minha condição, que não estava boa, e tentou me tirar, né, me subtrair valores ali. Porém, percebendo pela providência e misericórdia de Deus, posso até colocar aqui, só pode ter sido isso, porque eu estava sob efeito do álcool, percebi aquilo e logo me despedi ali, paguei a conta e saí, né, chateado, admirado, surpreso por conta daquela situação. E por quê? Por causa do álcool. Para quem são as queixas? Quantas vezes nós não nos queixamos de situações por conta dos efeitos da bebida alcoólica sobre a nossa vida? Situações que poderíamos ter evitado, para termos se mantido sobre essa condição e como dependente do álcool. Passamos a sofrer e se queixar. Continua aqui o escritor. Para quem as feridas sem causa, olha só. Feridas sem causa. Quantos não atropelam, quantos não magoam, quantos não se discutem, brigam, como está lá, para quem as peleja, e causam palavras, por discussão, acabam quebrando os relacionamentos, criando feridas sem causa, porque o motivo ali foi não estar no seu pleno consciente. E ele diz: para quem os olhos vermelhos? Aí ele continua falando para quem? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Isso fala de que nunca acaba. É algo ali que, como fosse uma sede inconstante, em toda oportunidade, não se cria de qualquer oportunidade menor que seja, qualquer motivo menor que seja, para estar se embriagando. Porém, pela palavra de Deus que nós lemos aqui, diante dessa realidade, o Senhor nos diz, para evitarmos, até mesmo chegar perto, até mesmo olharmos para a bebida alcoólica. Concupiscência dos olhos, leva a concupiscência da carne e depois tantos outros males que bem sabemos, e você é minha testemunha fiel de que isso aqui é uma realidade. E no versículo 20 diz, no versículo último que nós lemos, ele diz: quando virei a despertar? Ou seja, isso fala de que enquanto estamos sob o estado do alcoolismo, da dependência do álcool, estamos sob um estado de dormência, de insensibilidade quanto àquilo que estamos fazendo, ainda que prazeroso ele é.
A questão da dependência do álcool, amado, não existe esfera. Desde criança, jovem, quando um pai dá um copo de bebida alcoólica para o seu filho, adolescente, jovem, de idade, idoso, não importa, rico, pobre, o alcoolismo, ele tem sido, né, um alto flagelo sobre a máscara do prazer. Porém, diante deste momento, pela palavra de Deus, o Senhor te convida e me convida ao arrependimento e buscarmos o perdão de Deus, a graça de Deus para renovar a realidade das nossas vidas e não nos embriagarmos mais com vinho, onde há contenda, diz a palavra de Deus, mas nos embriagarmos, mas nos enchermos, melhor dizendo, do Espírito Santo de Deus. Estamos voltados unicamente e tendo o nosso prazer nas coisas de Deus, na sua vontade, na sua palavra, que redundará para nós em bênçãos sem medida. Alcoolismo, alto flagelo sob a máscara do prazer. Um prazer enganoso que envergonha e entristece a família. Envergonha e entristece a família. A primeira relação do álcool nós encontramos quando do sobrinho de Abraão, Ló. Ló se embriagou as suas filhas e teve relação com as suas filhas. Algo vergonhoso quando se trata de uma família. A segunda relação que a Bíblia nos traz diante da sua revelação progressiva foi o caso de Noé, que após o livramento do Senhor, diz a Bíblia que ele tomou suco de uva, se embriagou com suco de uva. E diz a Bíblia que ele ficou nu, tirou a roupa. Perca de noção, amados. Diz a Bíblia que 2 dos seus filhos pegaram um pano e vieram de costa para cobrir o seu pai. Vergonha, tristeza. Quantas famílias hoje não sofrem a tristeza de ver um parente sobre o efeito do álcool? Um filho, uma filha, por incrível que pareça, uma esposa, um esposo. Porque o álcool é um prazer que enganoso, que envergonha e entristece a família. Segunda razão, o alcoolismo é um alto flagelo sob a máscara do prazer, um prazer enganoso que alimenta o adultério, a fornicação e a prostituição. Quanto não são os locais, os motéis desta vida, hotéis, casas, carros, lugares escuros em que são ocupados, ali acontecem os atos, né, de adultério ou de fornicação, de relacionamento sexual antes do casamento, como também o próprio ato da prostituição, de se prostituir após o momento de embriaguez. Passam a ser vítimas fácil ou até mesmo por voluntariedade própria e um prazer enganoso próprio. Passa a ir para um motel sobre uma facilidade dada e consentida pela falta dos sentidos e passa a viver essa realidade. E diante dessa realidade, quanto não tem se arrependido? Quantos casamentos não têm sido desfeitos, destruídos? Quantos não tem hoje, está hoje sobre uma vida de baixo meretrício, de prostituição, à beira da estrada, em casas noturnas, por conta que o início se deu através do uso do álcool,
através do ato de prostituição, de adultério, de fornicação, e dado a tristeza, a humilhação, né? O abandono da família por conta daquele vício, daquela situação, aquela pessoa tomou como escape viver sobre os efeitos e o lucro da prostituição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de todos quanto têm sofrido isso. Até mesmo no encontro, até mesmo numa casa em que se faz uma festa ou se reúne entre amigos para escutar uma música regada sobre o álcool e sobre a mistura de bebida e sobre esse efeito, quanto não são os olhares, né, dissimulados sobre a mulher do seu próximo. Quando não, a partir daí se inicia uma traição, se inicia um caso, né, pecaminoso de adultério. Você sabe que me ouve o que estou dizendo, porque você já tem vivido, já tem presenciado e já tem sido até mesmo vítima dessa situação. Você que é homem, meu amado ouvinte, você que é mulher, minha amada ouvinte. E por último, um prazer enganoso que alimenta os índices de morte. Um prazer enganoso que tem ali alimentado os índices de morte, os índices de internação hospitalar, como já presenciei esse fato. E aqui, dentro desse ponto, eu trago algum desses itens. No Brasil, a estimativa é de cada 12 horas. A cada hora acontece 12 mortes por conta do efeito da bebida alcoólica. Seja na questão da enfermidade, seja na questão do acidente de trânsito, seja na questão até mesmo das consequências psicossomáticas de enfermidades em que o álcool provoca. No mundo, isso é no Brasil, cada hora 12 mortes, estimativa. No mundo, morrem anualmente 3 milhões de pessoas por conta do efeito do álcool, da bebida alcoólica. 200 dentre esses 3 milhões são lesões e doenças que são provocadas. Outra estimativa aqui é que 50% separam. A estimativa de casais que se separam são 50% quando um ou outro está sob efeito e sob as algemas do alcoolismo. E 30% quando os dois são alcoólatras. Acabam se separando. E qual seria a razão disso? Não estão os dois viciados? Não são os dois que estão presos sob essas algemas? Os dois não se curtem ao fazer o uso do álcool? Qual será, amado e querido, a verdadeira razão em que essa separação acontece? Nós lemos no texto. No versículo 29, nós lemos no texto. Pelejas, queixas, feridas sem causa. Qual será o motivo que esses casais, 30%, acabam se separando? Você sabe, amado, que muitas são as razões para que isso aconteça. E acabam por acontecer. Porque este caminho é um caminho de pesar. É um caminho de ais. E é um caminho em que este flagelo, após passar o efeito da bebida alcoólica, ele não termina. Como lemos no versículo 31, 35. Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Porém, diante dessa realidade que não se limita a esses 3 pontos,
A verdade que fica que o alcoolismo e o uso da bebida alcoólica, ele é um aguilhão, e é uma obra de Satanás, e a Bíblia garante que no seu fim será mordido por uma cobra, e como o basilisco picará. Por que continuar sobre essa condição? Porque a pior dessas condições, porque até aqui tratamos de consequências odiernas, momentâneas, porém há uma consequência que incomensuravelmente sobressai a todas quanto, por maior que seja as suas consequências por conta do uso do álcool. Não é a morte, mas é a perdição eterna. Porque todos quanto estão dentro nessa condição não verão o reino de Deus. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E aqui eu vou estar lendo para você. Eu abri, né? Estava fechado. Eu vou abrir aqui para você. 2 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Quando diz aqui, ó. Versículo 10, ó. E vamos começar pelo 9. E aqui estamos encerrando. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, olha agora, nem os avarentos, e agora, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Porém, há esperança, olha o versículo 11. E tais foste algum de vós, dentre dos irmãos da igreja de Corinto, pelo qual Paulo escreve a carta. E tais foste algum de vós, mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, amado, há uma solução. Você não precisa permanecer sobre isso, ainda que você seja uma pessoa de bem, ainda que você seja uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem família, porém é inclinado a este vício, é inclinado à bebida como eu era, sem estar sobre esse nível de dependência. Mas se eu tivesse passado dessa vida nesta condição, ou neste momento, eu estaria longe da condição de adentrar o reino de Deus, fazer parte desta comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Então, a consequência maior, ela é a perdição eterna. Mas pelo arrependimento e pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. E nos dá uma nova vida. Porque ali disse o versículo. Deus, ele quer, o Senhor Jesus, ele quer nos lavar. O Senhor Jesus, ele quer nos santificar. O Senhor Jesus, ele quer nos dar condição para que nós abandonemos de vez essa condição de sermos um alcoólico. É louvável o trabalho que é feito Alcoólicos Anônimos. Por que Alcoólicos Anônimos? Observe bem isso. Porque é algo feito somente com aqueles que estão nessa condição e querem sair. E se sente até mesmo envergonhado de serem o que são. E querem deixar exatamente essa condição. Porém, como diz a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre.
Não há qualquer ação social que possa, com eficácia, nos libertar da condição não só do álcool, mas de tudo as vertentes em que o pecado nos coloca ou nos algema. Somente o Senhor Jesus, como disse antes, e volto a repetir, é louvável todo esforço nosso, porém precisamos reconhecer que somente em Deus, guardados sobre a proteção e o cuidado do Senhor, somente nele é que poderemos ser totalmente livres. Como eu, após a minha conversão, de lá para cá, nunca mais sequer tive a tentação de ter que estar, de olhar para um vinho ou voltar a beber, por menor que seja a quantidade, de qualquer bebida alcoólica. Isso não é por conta de eu ser um crente, mas é por conta da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Que você seja, meu amado, bem-aventurado. E que o Senhor, ele venha, a partir desta pregação, desta mensagem, desta reflexão, você ter um começo, um início, e que o Deus venha trabalhar no seu coração, desejando você, nesse mesmo momento, faça uma oração a Deus, incline a sua cabeça, peça perdão a Deus, e peça o seu socorro para que Ele o ajude, que foi justamente nesse estado que eu me encontrava embriagado após uma festa de aniversário, em que fiz uma oração ao Senhor Jesus e pedi para que Ele me perdoasse e que Ele me ajudasse a eu tomar o caminho como deveria tomar, que era o caminho do Senhor Jesus. Que o Senhor também, da mesma maneira, que ouviu a minha oração naquela condição que eu me encontrava e me trouxe para a sua maravilhosa presença, segundo a sua muita misericórdia e graça. Porque a palavra do Senhor diz, onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Aqui estou diante de você, testemunhando esta fé, testemunhando essa realidade, que tudo é possível que crê na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Abrace esta fé. Creia nas palavras do Senhor quando Ele diz, deixou escrito, quando João deixou escrito as suas palavras. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Mais uma vez, pedimos, Senhor, perdão dos pecados, Pai. E pedimos, ó Pai, mais uma vez, por todos quantos estão aqui, ó Pai, Senhor, sobre essa condição, ó Pai, do álcool. Oramos por aquele que tem começado, ó Pai. Oramos por aqueles que bebem, como ousam dizer, ó Pai, socialmente. Mas a tua palavra diz que um abismo chama outro abismo. Que isso é um engano, Senhor, de Satanás. Porém, ó Pai, nós repreendemos todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e declaramos, ó Pai, o teu socorro. Ó Pai, a tua providência, a tua salvação. Ó Pai, na vida de cada um daqueles que se encontram sob essa condição, ó Pai. E que ainda não aconteceu como a tua palavra diz. A sua família ainda se encontra com ele. Ele ainda se encontra em meio à família. Porém, Pai, tem misericórdia deste. Tem misericórdia daqueles, quem sabe, já estão em condições muito piores, Pai. Porém, poderoso é o Senhor, não só para restaurar esta vida, Pai, mas para restaurar a sua família, os relacionamentos que foram quebrados e destruídos por conta do uso da bebida alcoólica, Pai. Tem, Senhor, misericórdia. Vai quebrando, Senhor, o arco.
vai quebrando o laço do passarinheiro, Pai, e vai dando liberdade a cada uma daqueles, Pai, que se encontra sobre este efeito. Em extensão, oramos por todos, ó Pai. Que o Senhor venha salvar almas, libertar vidas. Salva, Senhor, liberta nossos familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, todos quanto, Senhor, carecem da tua salvação. Porque a salvação, ó Pai, vem do Senhor. Faz isso, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Pai. Damos graça por tudo.